O lobo não demorou para chegar à casa da avó. Ele bateu na porta. Toque, toque. Quem é? É a sua neta, Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo, imitando a voz da menina. Eu trouxe um bolo e um potinho de manteiga que minha mãe mandou para a senhora. A boa avó, que estava doente na cama, respondeu. Puxe a cordinha para levantar o trinco. O lobo puxou a cordinha e a porta se abriu. Ele pulou na pobre velha e a devorou no mesmo instante, pois já fazia 3 dias que não comia. Seja muito bem-vindo ao Entre Linhas e Pensamentos, este espaço de reflexão, onde olhamos para histórias, cultura e vida diária à luz das Escrituras. Aqui tentamos pensar com cuidado, ler com profundidade e caminhar com discernimento. Eu sou o presbítero Alexandre Dias e convido você neste momento a mergulhar comigo nesse trecho da história do conto da Chapeuzinho Vermelho para retirarmos importantes lições de vida para o nosso viver diário. Todos prontos? Vamos para o vídeo! Sabe aquela história que todo mundo ouve desde criança? Pois é, hoje a gente vai olhar para ela de um jeito um pouco diferente. Vamos fundo na história da Chapeuzinho Vermelho para descobrir um alerta espiritual seríssimo que está escondido ali, bem no perigo daquela porta destrancada. Essa frase, né? Puxa a cordinha e o trinco se levantará. É tão familiar que a gente até ouve na cabeça. E é aí, exatamente nessa familiaridade, que mora o perigo. Uma instrução simples, mas que se torna o ponto de virada, o começo de uma tragédia. Vamos entender direitinho o que aconteceu nesse momento. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é o seguinte: o método do mal, nesse caso, não é a força bruta, de jeito nenhum. É uma coisa muito mais sutil e por isso mesmo muito mais perigosa. É o engano. Olha só que contraste. O que se espera? Um lobo que arromba a porta, que chega rugindo, ameaçando, mas a ameaça real, ela bate educadamente. Ela imita uma voz gentil, ela usa palavras familiares. A arma principal do lobo não são as garras, os dentes, é a voz. Ele não age pela força, ele age pela imitação. Ele basicamente falsifica o bem para conseguir entrar. Isso nos conecta a um princípio bíblico fundamental. O maior perigo, gente, raramente chega com cara de perigo. Ele se disfarça, se veste de algo seguro, de alguém que parece vir para cuidar, para trazer o bolo e a manteiga. É essa falsificação do bem que consegue a permissão para a porta se abrir. Ok, mas como é que esse engano funciona na prática? Para a gente entender bem o perfil desse predador, vamos analisar a estratégia dele por 3 lentes diferentes. Primeiro, pela lente teológica. Aqui, o lobo é a imagem perfeita do mal que se apresenta como bem. Ele usa um discurso de carinho, fala de cuidado, de provisão. Pense bem, é exatamente o que falsos profetas, falsos mestres fazem, né? Eles imitam a linguagem do bem para conseguir o que querem, para explorar. Agora, olhando filosoficamente, a gente cai naquele problema clássico: aparência versus essência. O lobo parece a neta, a voz soa como a da neta, mas a essência dele, o que ele é de verdade por dentro, é predatório. É aqui que a gente vê como confiar só nos sentidos, só naquilo que parece familiar, pode ser uma armadilha mortal. E por fim, a lente psicológica. O que o lobo faz é literalmente um manual de manipulação. Pensa só, ele assume uma identidade de confiança, usa um discurso de cuidado, isso tem nome. São táticas de grooming, aquele processo que predadores e abusadores usam para ganhar a confiança da vítima para fazer com que ela baixe a guarda. Então, resumindo os métodos do predador, ele imita uma identidade que é de confiança. Ele usa um discurso de cuidado, né? O bolo, a manteiga. Ele age movido por um desejo totalmente desordenado. Aquela fome de 3 dias não é à toa. E o ponto crucial, ele explora a vulnerabilidade. A avó estava doente, sozinha. E olhem como Provérbios resume isso de forma perfeita. Há caminho que parece direito ao homem, mas no final conduz
a morte. Foi exatamente isso. O caminho que a avó seguiu parecia o certo, o familiar, mas a aparência enganou. E o fim desse caminho foi a destruição. Certo. Já analisamos o predador, mas agora vamos virar o foco, porque no fim das contas, o engano só tem poder se a porta for aberta. Então vamos investigar a anatomia do erro, o erro crítico que permitiu que tudo isso acontecesse. A pergunta é: onde é que esteve o erro fatal? Pense um instante. O erro não foi o lobo existir e bater na porta. O erro fatal, o que selou o destino, aconteceu depois da batida. O caminho para a destruição foi assustadoramente simples. Primeiro, ouviu uma voz familiar. Segundo, confiou nessa aparência, sem checar, sem questionar. Terceiro, o passo fatal. Cedeu o controle, puxa a cordinha. E quarto, a porta se abriu. Esse gesto de puxar a cordinha é mais que uma ação. É uma rendição, é entregar a autoridade baseada em algo que não foi verificado. E aqui a gente chega no simbolismo central. A porta, ela representa o ponto onde se autoriza ou se resiste a uma influência. Abrir essa porta é dar acesso, é conceder autoridade. Se a casa é o nosso coração, a nossa vida, a porta é a nossa vontade. Abrir a porta é um ato de permissão, é dizer sim para quem está do lado de fora. E essa comparação é fundamental. Olha a diferença. De um lado, a batida de Cristo em Apocalipse. Ele fica à porta e bate, espera uma resposta, nunca força a entrada. Do outro, a batida do lobo. Ele bate e engana, explora a confiança. E o objetivo dele é devorar. Fica claro que nem toda batida na porta vem de Deus. O verdadeiro discernimento é justamente saber diferenciar uma batida da outra. E Provérbios, de novo, é cirúrgico. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. A avó agiu exatamente como uma pessoa simples. Deu crédito à palavra, à voz, sem atentar para os seus passos, sem questionar, sem conferir. A prudência, que nada mais é que discernimento, teria sido a salvação dela. E com isso, a gente chega ao alerta final, a grande lição que esse conto nos deixa. E é simples: discernimento é proteção. A tragédia central, e isso é importante entender, não é que o lobo existia. O problema não é a existência do mal. A tragédia é que a porta foi aberta sem discernimento. O poder final estava com a avó. A porta só abriu porque ela permitiu. A falha em discernir quem estava batendo, esse foi o verdadeiro desastre. E isso bate de frente com uma mentira moderna muito perigosa. Sabe aquela ideia de que discernir, questionar, testar é ser julgador ou não ter amor? A verdade bíblica mostra exatamente o contrário. Discernir não é falta de amor. É a maior expressão de amor e cuidado. Porque amar com sabedoria é proteger. E para proteger é preciso ter discernimento. Então, o chamado para nós é um chamado à vigilância. É entender que nem toda voz doce vem de Deus. Nem todo discurso que fala de cuidado é amor de verdade. E principalmente, nem toda aparência familiar é segura. O conselho bíblico é direto. Provai os espíritos se são de Deus. Testar, analisar, não aceitar tudo de primeira. E para a gente fechar, fica uma pergunta, uma reflexão pessoal. A porta do nosso coração, da nossa mente, da nossa casa, para que tipo de vozes ela tem sido aberta? A lição da avó é um alerta que atravessa os séculos. Discernimento não é um luxo, não é uma opção, é a nossa principal linha de defesa. Chegamos ao fim de mais uma reflexão. Preciso da sua ajuda. Apoie o nosso trabalho, curtindo, comentando, compartilhando o vídeo com outras pessoas e não se esquecendo de inscrever-se nesse canal para receber mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!